Olá, eu sou o Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos de 14 a 23. E chamando de novo para junto de si a multidão, disse-lhes: Ouvi-me todos e entendei. Nada há no exterior do homem que, penetrando nele, o possa tornar impuro. Mas o que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando, ao deixar a multidão, entrou em casa, seus discípulos o interrogaram sobre a parábola. E ele disse-lhes: Então, nem vós tendes inteligência? Não entendeis que tudo o que vem de fora, entrando no homem, não pode torná-lo impuro? Porque nada disso entra no coração, mas no ventre e sai para a fossa. Assim ele declarava puros todos os alimentos. Ele dizia: O que sai do homem é isso que o torna impuro. Com efeito, é de dentro do coração dos homens que saem as intenções malignas, prostituições, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, malícia, devassidão, inveja, difamação, arrogância, insensatez. Todas essas coisas, mas saem de dentro do homem e o tornam impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que é impuro sai do homem, mas não pode entrar nele. Jesus estava dizendo aqui, e aqui fica claro, sobretudo porque o Evangelho de São Marcos é completamente influenciado por São Pedro, que ele coloca aqui entre parênteses, depois do versículo 19, ou no versículo 19, assim ele declarava puros todos os alimentos. Por quê? Porque era comum que alguns alimentos, por exemplo, a carne de porco, não fosse comida pelos judeus. Mas, nos Atos dos Apóstolos, Jesus, o Espírito Santo, manda Pedro para a casa de Cornélio, né? E antes de mandar Pedro para a casa de Cornélio, dá a ele uma visão no terraço enquanto ele reza. Ele entra em êxtase e vê descendo do céu um lençol cheio de animais silvestres, né? E a voz diz para ele: Mata e come, Pedro. Aí Pedro: Não, eu nunca coloquei nada impuro na boca. E aí a voz diz para Pedro: Não diga que é impuro o que Deus tornou puro. Isso acontece 3 vezes. Em seguida, Pedro é chamado na porta de casa, né, de onde ele estava, é chamado lá e fala: Tem uns homens aqui que vieram te buscar e vêm de Jope. O Espírito Santo fala para ele: Vai com eles sem hesitar. Ele vai, chegando em Jope, é a casa de um centurião chamado Cornélio, centurião romano, é um pagão. E chama para entrar na casa dele. E lá está cheio de pagãos. E o judeu não entrava na casa do pagão. Vamos lembrar que aqui o início do cristianismo e muito da tradição judaica ainda está arraigada nos discípulos. E até para não escandalizar
Eles não faziam muitas dessas coisas. Jesus não entrava na casa de pagãos. Jesus entrava na casa de pecadores, mas eram judeus. Enfim, Pedro entra lá porque entende que o Espírito Santo mandou ele ir sem hesitar e entende depois que começa a pregar a palavra e o Espírito Santo desce sobre Cornélio e todas as pessoas que estão lá, e aí ele é batizado no Espírito Santo, ele entende, agora eu entendi que Deus não faz acepção de pessoas. Então, por causa disso, há um parênteses que eu fiz grande, né? São Marcos já coloca aqui, assim ele já declarara impuro todos os alimentos. Por quê? Porque na sequência aqui do Evangelho de São Marcos, a sua narrativa, ele justamente vem de uma discussão de Jesus, uma interrogação que os fariseus fazem para com Jesus, porque os discípulos não lavam a mão. Vocês comem com a mão impura, vocês não seguem as tradições dos antigos, vocês fazem tudo errado, vocês são uns bagunçados, vocês são uns impuros. Ou seja, se você come com a mão impura, você está sendo um impuro comendo, você está cometendo um sacrilégio, cometendo uma coisa errada, você não segue tradição, você é um blasfemador, enfim. E Jesus faz com clareza uma crítica sobre as intenções deles. E agora, Jesus fala de como essas intenções ruins são geradas e onde elas são geradas. Que o problema não é com o que você come, se você não lava a mão direito, não é problema esse. O que vai tornar você impuro não é o fato de você não lavar a mão corretamente, como na discussão anterior. Se você olhar aí os versículos de 1 a 13, né, o estudo passado, você vai conferir isso. O problema não é esse negócio de lavar a mão. O problema não são essas tradições. O problema nem é o que você come. Isso não torna você impuro. E Jesus está falando isso e os discípulos demoram para entender, porque eles vão perguntar para Jesus no particular. A gente não entendeu e Jesus fica bravo com eles. Até vocês são sem inteligência? Não é possível. Vocês não percebem? Isso não torna ninguém impuro. É o que sai do coração do homem. É o que a gente gera aqui dentro. São Tiago, na sua carta, vai falar, né, de onde vêm as guerras, de onde vêm os conflitos. São das paixões no nosso interior, no nosso coração. É daqui. É de dentro. Por isso, o que a gente fala em si, se não corresponde a uma verdade interior, não agrada a Deus. Não vai agradar a Deus. Você pode fingir, eu posso fingir para qualquer pessoa. Pode ser aquela pessoa mais hipócrita, mais farisaica, vamos dizer assim, mais dissimulada do mundo na frente dos outros, mas diante de Deus não tem jeito. Porque Ele conhece o nosso interior, Ele conhece os nossos corações. Então, esta palavra de hoje, mais do que nunca, desmascara quem somos. Por mais bonzinho que você seja, boazinha que você seja. E aqui eu não estou para julgar você e nem ninguém para dizer, olha, você faz alguma coisa escondida aí. Não é isso. Mas a própria palavra de Deus lista o que nós precisamos cuidar para que o nosso coração não produza. E Jesus faz a lista aqui. A lista acontece aqui, ó. Vamos ver a partir do versículo 20. Ele dizia, o que sai do homem é isso que o torna impuro. Com efeito, é de dentro do coração dos homens que saem as intenções malignas. Ou seja, isso é produzido aqui dentro de nós, com as nossas ideias, com os nossos sentimentos, com os nossos julgamentos, com aquilo que a gente faz com as nossas dores, com aquilo que a gente faz com os momentos difíceis de tribulação, de provação, com aquilo que a gente faz com uma ofensa que nos foi feita, com aquilo que a gente faz diante de uma injustiça que a gente olha, que a gente vê, que a gente ouve.
é que nascem as intenções mais. Aí vem prostituições, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, malícia, devassidão, inveja, difamação, arrogância e insensatez. Todas essas coisas más saem de dentro do homem e o tornam impuro. Tornam impuro porque, ainda que eu não fale, o meu coração está cheio delas. Ainda que eu não fale e fale o contrário para os outros, se o meu coração está cheio dessas situações, circunstâncias, sentimentos, estou impuro. Estou impuro diante de Deus. Não há máscara que me proteja da verdade. Pode proteger dos outros, que os outros vejam, porque nós, homens, nós não conseguimos ver sempre em tudo, nas pessoas, aquilo que é verdadeiro. E quando Deus mostra realidades, é Deus que mostra muitas vezes e revela, quando Ele quer, da forma que Ele quer, que aquela realidade não corresponde à verdade, ainda que o outro tente esconder. Quando é uma mentira clara, a gente, obviamente, se conhecemos o lado da verdade, a gente identifica o que é mentira. Mas eu estou dizendo de pessoas que, repito, nós podemos ser essas pessoas. Nós podemos estar agindo assim, ou nos tornar assim. Hipócritas, como os fariseus, que querem aparecer, querem mostrar uma face que na verdade não é essa. A gente finge só para poder conviver, só para poder ser. Mas quando sai dali é completamente diferente. Por dentro é outra coisa. Só representa. Já como que alguém pode estar na igreja sendo assim? Como? Se você tiver a coragem, de fato, como eu falei ontem, né? De se olhar no espelho e começar a pensar em anos atrás, talvez em dias ou meses atrás, em atitudes suas. Aí a gente não pode olhar para os outros, tem que olhar para nós. E eu vou olhar para mim, você vai olhar para si mesmo. E questionar, na verdade, quem era você. Aí você vai reconhecer a graça de Deus e como você foi capaz de mudar. Como você antes era bem mais fariseu do que hoje. Tinha uma falsa piedade, às vezes até ingênua, mas talvez não. Talvez com deliberação, com a consciência plena de que não estava totalmente certo, mas todo mundo faz, fulano faz, ciclano faz, por que eu não posso fazer? Não vou deixar barato, não vou sair perdendo, não vou deixar por menos. Aquele tipo de coisa revoltada, revoltosa, que a gente pode ter quando não está na plena luz de Deus, correndo o risco de pecado. Veja, Judas morou com Jesus, no entanto, foi até os chefes do povo para negociar quantas moedas valeriam da informação sobre Jesus. Vocês querem pegar Jesus? Eu sei onde ele vai ficar, mas quanto vocês vão me dar? Um homem que vivia com Jesus. Então, nós não podemos achar que a gente é assim tão melhor do que Judas, né? Pelo contrário, como Paulo dá ali o seu conselho. Quem está de pé, cuidado para não cair. E viver no cuidado para não cair é a nossa maior segurança. Viver desconfiando de nós mesmos é a nossa maior segurança de andar na graça. E não é desmerecer ou pôr limites à capacidade de transformação da graça de Deus em nossas vidas. Não. Deus tem a capacidade de transformar qualquer um em santo. Isso não muda. A capacidade de Deus é imutável. Ele pode. Só que depende da nossa colaboração, da nossa aceitação, dos passos que a gente vai correspondendo
E Ele vai realizando a sua graça de uma maneira maravilhosa e muitas vezes misteriosa em nossas vidas. Mas a nossa atitude interior é de autodesconfiança. Eu posso cair a qualquer momento. Senhor, me ajuda, me guarde, me defenda, me proteja. Sou fraco, sou pecador. Você entende? Se nós vivermos assim, nós teremos muito mais chance de tirar de dentro de nós aquilo que é impuro, de expurgar, de espremer como um furúnculo, como uma ferida que você tem que tirar aquele pus fora. Só que isso está dentro do coração. É mais complicado do que se fosse superficial. Jesus está falando de coisas que não são superficiais. Jesus está falando de coisas que estão dentro de nós, onde é necessário que haja um reinado de Deus para que essas realidades aconteçam. Por isso, que bom que você está aqui no estudo bíblico. Que bom que você está no diário espiritual. Que bom que você está firme fazendo o estudo da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque todos os dias Jesus vai falando com você, comigo. Somos chamados a colocar em prática. É bem verdade que às vezes a gente faz propósitos e não consegue concretizar. Ou só comigo que isso acontece. Propósitos de vida nova, propósitos de mudança, propósitos de colocar em prática a palavra de Deus. Ou é só comigo que isso acontece? Não é, né? Então, só que a perseverança nos fará ser fiéis. A perseverança nos fará ser fiéis a Deus. É só perseverar que a gente é fiel? Não. Perseverar vai fazer a gente se manter exposto à presença e à graça de Deus. E ela agindo em nós nos fará fiéis. Nos fará fiéis, porque Deus é fiel. E a promessa de Deus para nós é de que se permanecermos na sua palavra, está lá no Evangelho de São João, capítulo 8, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se permanecereis em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para que eu preciso ser liberto? Porque dentro do meu coração tem essas coisas sendo produzidas. Mesmo que eu não queira, mesmo que eu não esteja muito afim, eu não busquei, mas aquele negócio vai sendo gerado em mim. Por quê? Porque é a tendência que eu trago por causa do pecado original. Jarles, até quando eu vou ter que lutar contra essas coisas? Até quando você estiver vivo neste mundo, respirando, você vai ter que lutar. E é por isso que a gente precisa desesperadamente, loucamente, da graça de Deus em nossas vidas. Está convencido disso? Eu espero que sim. Porque senão, infelizmente, essas realidades vão permanecer e prevalecer em sua vida. Vamos anotar no nosso diário. Olha, tem ordens de Deus em 2 versículos. Versículo 14 tem uma ordem, versículo 16 tem outra ordem. E também tem princípios eternos, no versículo 15 e depois dos versículos 18 a 23 tem princípios eternos. Anota isso no seu diário. Tem que anotar? Tem que anotar. É muita coisa para escrever, mas escreve, querido. Faz parte do método. E se você já chegou até aqui, já percebeu o quanto isso faz bem. Tem dia que você vai estar um pouquinho mais cansado mesmo. Tem dia que você não vai estar muito afim de escrever mesmo. Mas a nossa vida espiritual é assim. A gente experimenta dias de grande gozo, alegria, satisfação e outros dias penosos, difíceis, em que a gente não está nem um pouquinho afim de rezar. Mas a gente não reza só porque a gente gosta, a gente reza porque a gente precisa. Então, faça as suas anotações e anote qual é a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. Para quem é novo no canal, o convite está aí para que você se inscreva, acione o sininho da notificação. Olha, o sininho da notificação é muito bom, principalmente para você que
já tem no dispositivo o aplicativo do YouTube, que ele vai te avisar, né? E se você está também num desktop, ele vai te avisar. E o joinha serve para duas coisas. Primeiro, o YouTube identifica que esse vídeo é bom para você. Então, ele vai recomendar outros vídeos do canal para você. Se você é esquecido, esquecida, você precisa dar joinha em todos os vídeos que você assiste e gosta. Tá vendo? Tô até dando dica para outras coisas que você faz no YouTube. Por quê? Porque o YouTube vai ver, poxa, ele gostou, vou recomendar mais desse canal para ele. Entendeu? E a outra coisa boa do joinha é que isso vai mostrar também para o YouTube que esse vídeo está sendo melhor recomendado e outras pessoas que procuram assuntos semelhantes, procuram sobre a palavra de Deus, sobre plano de leitura, sobre o evangelho que nós estamos vendo, serão também recomendadas a este vídeo. Então, com esse simples gesto, você já está evangelizando e você já está se ajudando a continuar fiel. Veja que legal? Então, muita gente não fala isso, as pessoas falam isso mais para o canal crescer, para o canal, enfim. Bom, você que já acompanha aqui, sabe que o nosso objetivo de crescimento é para cima, é para o céu. E claro, como nós queremos evangelizar, a gente divulga porque sabe que isso faz bem para as almas. Nós somos de Deus e somos evangelizadores também. Então eu vou deixar aqui, para quem não sabe o método, uma playlist no final com os primeiros passos no diário espiritual. Aí você vai aprender e vai poder fazer o método direitinho. E inscrito no canal, navegue, busque, procure. Aqui na descrição do vídeo também tem informação. Tem os canais da Canção Nova para você se inscrever, né? O Canção Nova Oficial, o Canção Nova Play, né? Para que você também tenha acesso a muito mais conteúdo que você tem na TV, você quer assistir de novo, tá lá, tá bom? Para você assistir todo o conteúdo da TV Canção Nova e conteúdo exclusivo feito pelo portal Canção Nova também. Você consegue lá através desses links que eu deixo aqui na descrição. Se você quiser também participar de uma lista de transmissão no WhatsApp e de um grupo no Telegram, o link também está aqui na descrição do vídeo. Que Deus abençoe muito você e que o Senhor nos faça, de verdade, perseverar na sua palavra. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.